Caros deputados, retomamos a reunião. Agora, resposta por parte do governo. Muito obrigado, senhor presidente e senhores deputados. Uma resposta às perguntas ainda não respondidas sobre a questão de serviço social que tem que ser atempado com a evolução dos tempos e espera haver uma digitalização, uma eletronização. Sim, vamos fazer isso. O nosso sistema de contabilidade é de forma eletrônica para que as instituições sociais possam melhor introduzir os seus dados e ainda os nossos serviços poderem fazer uma fiscalização mais fácil. Por exemplo, a admissão nas creches ou a matrícula para as creches, também usamos este meio eletrônico. E nos lares, nós, através de equipamentos inteligentes, por exemplo, alguns sensores colocados na cama, assim, e outros equipamentos, não sendo necessariamente do estrangeiro, mas sim muitos equipamentos vindos do interior da China são muito avançados. Por isso, nós esperamos poder introduzir mais equipamentos deste tipo, como o de Hangzhou, na China. E outra questão relativa ao desporto. E por que o logotipo do Grande Prêmio é só utilizado agora? Sim, porque não encaramos só o desporto como competição. Hoje em dia, encaramos o desporto como uma indústria. Por isso, um evento desportivo de grande envergadura, não do tipo desporto para todos, nem para a formação dos nossos jovens. Quanto aos eventos desportivos de grande envergadura, se os consideramos como uma indústria, nós usamos os seus logotipos para a produção de produtos culturais e criativos. Nós vamos continuar a rever esse aspecto. Quanto à pergunta de Chen Housen, diz que é preciso de haver uma popularização dos eventos culturais. Sim, porque nós temos feito grande investimento. Também encorajamos a nossa população, especialmente os jovens, a melhor aproveitar as instalações existentes, como o Plano Juvenil de Cultura e Arte e também planos para as férias de verão, etc. E ainda o Centro Cultural, que tem vários espetáculos e várias exibições, exposições nos museus que têm grande qualidade. Se não houver espectadores, não houver ninguém apreciar este trabalho, então estamos a desperdiçar os nossos recursos culturais. Quanto à questão da deputada Lodge Hoyin sobre a pensão de idosos, eu posso explicar um pouco o mecanismo para a pensão de idosos. Em 2019, nós encomendamos uma instituição acadêmica para fazer uma pesquisa em 2021, em dezembro, através do Conselho Permanente de Concertação Social. Nós tivemos um consenso entre a parte laboral, patronal e o governo. E nós chegamos a um mecanismo de ajustamento, que é o cálculo da taxa da variação do índice de preços no consumidor geral, que para atingir o nível de 3%, para poder ativar o mecanismo para ver se é possível aumentar a pensão para idosos. Este é só um indicador de orientador. Ainda temos outros indicadores. Por exemplo, ainda temos o regime de proteção da vida pós-aposentação e ainda as receitas no Fundo de Segurança Social, a taxa, esperança média de vida, através de vários fatores, como por exemplo, quando a economia está em baixa, o governo tem poucas receitas
assim não faz um investimento na segurança social. Daí há um déficit contínuo neste regime de segurança social que é incapaz de suportar a pensão de idosos. Por isso, nós fizemos um estudo para ter uns indicadores orientadores e indicadores vinculativos. Só até chegarem a um certo nível é que é possível aumentar a pensão para idosos. Nós garantimos que quando o índice de preços no consumidor geral atingir um nível, nós imediatamente fazemos a análise. E sobre o subsídio para cuidadores, eu já expliquei. Tal como disse o deputado Chesai Wang, eu posso responder de vez. Este subsídio para cuidadores, agora usamos o montante do número 4.350. E este subsídio, os cuidadores também podem receber várias regalias, que eu também já fiz uma apresentação para o deputado Law Choi sobre a vitalização do mercado privado no setor da saúde. O desenvolvimento da Big Health não só é vantajoso para os nossos hospitais, mas também para as clínicas privadas. As clínicas devem aproveitar bem esta oportunidade. Por exemplo, a medicina estética ou a vacinação. De fato, o mercado privado pode melhor aproveitar esta oportunidade pensando bem como é possível entrar no mercado de industrialização. Macau não tem condições para criar uma cidade de universidades. Isto porque em Hanqing, tal como disse na apresentação das LACs, nós gostaríamos de ter mais políticas do interior da China para facilitar as nossas universidades a criarem o seu campus em Hanqing. No entanto, para isso precisamos de políticas do governo central para esta implementação. E para aumentar a qualidade do ensino, reduzindo o trabalho não letivo dos docentes, esta é uma questão levantada pela senhora deputada Law Choi-in, e disse que é permitida uma repetição de ano. Em Macau, para além do estabelecimento da taxa de não haver uma retenção do ensino infantil e nos primeiros anos do ensino primário, se os pais acharem que o seu filho tem dificuldades e não consegue acompanhar o ritmo, pode falar com a escola para repetir o ano. Os resultados do PISA dizem que os lugares onde há maior taxa de retenção, o resultado do PISA é pior. O seu diretor da DESES disse sempre que a repetição só consegue ajudar no momento. No entanto, a eficácia não é tanta. Este não é o único meio para ajudar os alunos. E sobre o apoio aos atletas a tempo inteiro, eu também já respondi, não vou falar mais sobre esta matéria. Quanto à questão do deputado Chesai Wang, que falou dos deficientes intelectuais sobre a sua intervenção precoce, se eles precisarem de serviços dentários, é difícil haver um serviço de proximidade. Isto porque não é possível levar todo o equipamento necessário para o lar ou a escola, porque esses equipamentos têm uma certa dimensão e não é
não é possível ser um equipamento portátil. Eu nunca vi isso. Por isso, se for como um lar de idosos, se tivermos, se é preciso, podemos estudar nos serviços de proximidade. Mas primeiro temos que trabalhar bem primeiro nos lares de idosos. Depois é que vamos pensar em estender este serviço para outros tipos de instituições. E no bairro da Ilha Verde há um centro de serviços integrados para os deficientes com 225 vagas. E este centro não é um lar. O lar é para o acolhimento, para o internamento, porque para os portadores de deficiência a nível de padrão internacional é preciso uns treinos profissionais, uma formação profissional, porque eles podem reintegrar ou integrar na sociedade e não ficarem fechados num lar. E quanto ao subsídio a cuidadores, também já respondi. Sobre a captação, o regime de captação de quadros qualificados, é possível ou não de ter uma política de imigração por investimento. Pelo que sei, o IPIM continua a ter esta política e esta não é da competência da Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados. Nós queremos a captação de quadros qualificados e não investimento. E sobre o recrutamento de quadros qualificados locais no setor da saúde, nós vamos, de certeza, fazer o devido recrutamento. Os hospitais não faltam médicos de clínica geral. É por isso o recrutamento é baixo. O que falta são médicos especialistas. Por isso, numa primeira fase, vamos formar 30 médicos especialistas para o novo hospital. E depois os serviços de saúde vão também formar mais 30 médicos para todas as instituições de Macau. E ainda vamos formar mais 66 médicos especialistas. No total, temos até o final do ano 66 médicos especialistas em formação. Se tiverem condições, estes médicos poderão trabalhar em diferentes instituições médicas de Macau. O hospital, a formação no hospital Peking Union é para os médicos a trabalhar no Hospital Macau Union. Temos médicos para cuidados diferenciados, não diferenciados. Os médicos têm uma carreira profissional muito completa, um regime muito completo, tal como temos trabalhadores da função pública. Há pessoas que perguntam por que é que os trabalhadores não conseguem chegar a um salário de um diretor, porque há um limite salarial. Porque há trabalhadores que, quando chegarem até ao técnico superior, não querem progredir mais na sua carreira, nem querem trabalhar como um chefe de divisão, sem andar este passo. Como é possível chegar a um chefe de departamento ou até ser um diretor? Sempre temos este problema. Há colegas que não querem uma ascensão profissional, acham que já têm, que é suficiente para eles. Por isso, não, há muitos médicos que não querem ser médicos especialistas. E ainda sobre a questão da procriação, e outra questão levantada pelo deputado Pang Chun sobre o regresso de quadros qualificados, de fato não temos uns dados muito precisos, porque este conceito de quadros qualificados é muito difícil de entender. Por exemplo, um residente, depois de prosseguir nos estudos no exterior, volta a Macau. Anualmente temos muitos desses quadros qualificados. Ainda temos uma liberdade de entrada e saída em Macau. E para os alunos do ensino secundário é fácil fazer essas contas. Ainda podemos fazer as contas para o ensino
prosseguimento do ensino superior. Depois do ensino superior é difícil fazer este cálculo. E sobre a captação de quadros qualificados, agora, o último plano é para a cultura, da área de cultura e de desporto. Por isso, muitos professores acadêmicos também aproveitam esses planos para poder trabalhar em Macau. Agora, quanto às estatísticas, não temos muitas, mas podemos ver que para os profissionais de nível avançado, para este plano, cerca de metade são professores acadêmicos, de acordo com as estatísticas atuais. E para os resultados, as estatísticas finais, temos que ainda esperar pelo resultado. Sobre as duas questões também relacionadas com os quadros qualificados, eu também já respondi. Quanto à deputada Wong Ki-cheng sobre a política e medida de incentivo à natalidade, eu também estou preocupada com esta questão, porque nem sei como é que hei de fazer. Por quê? Para as famílias vulneráveis, temos um regime de admissão prioritária das suas crianças. E antes do nascimento, por exemplo, exames pré-natal até o nascimento de um bebê, até ao ingresso na creche e depois as consultas médicas, depois ao começo do ensino primário, etc. As despesas para todas estas etapas não são grandes. Quanto às técnicas de procriação medicamente assistida, ainda temos espaço para ver se é possível lançar planos pilotos para as senhoras que necessitam deste serviço, ou melhor, para os casais que precisam dessas técnicas. Bem, quanto ao aumento do subsídio de nascimento, em 2018, o subsídio era de 1957 e depois temos vindo a aumentar o subsídio. Em 2020 foi de 5.418 patacas, ou seja, ambos os progenitores podem requerer o subsídio, ou seja, no total podem obter 10.835 patacas. No entanto, mesmo assim, ainda há uma baixa taxa de natalidade, ou melhor, há uma redução constante desta taxa. Isto quer dizer que o subsídio não ajuda na taxa de nascimento. Daí que nós queremos que todos possam dar-nos mais ideias para ver como é que podemos aumentar essa taxa de natalidade. De fato, este é um problema difícil de resolver. E precisamos de mais opiniões. E depois o aumento da licença da maternidade. Eu creio que os serviços, direção de serviços laborais já estão a receber várias opiniões e nós também vamos encaminhar as vossas opiniões para o respectivo serviço. E quanto às turmas pequenas ou reduzidas nas creches, agora a taxa é de 1 para 6,2 e 1 para 3,4. Esta de 1 para 3,4 é para bebés. Ou seja, não há um dia que todos os bebés vão para a creche, especialmente no período inicial da creche. Cerca de 70% vão à creche e a taxa para bebés maiores é de 1 para 43 e para bebés é de 1 para 2,4. Bebés mais menores. E sobre a questão
educação científica e tecnológica. Este ano, durante as férias de verão, nós lançamos muitos produtos de viagens, visitas de estudo. Vamos continuar a estudar para ver que produtos poderemos lançar. Isto porque são produtos muito bem aceitos pela população. Sobre o tempo de espera da especialidade, eu já fiz a apresentação. Obrigada. Senhor deputado Jay Sai Wang. Agradeço as respostas da senhora deputada. Senhora secretária, um médico, quando a promoção que não consegue corresponder com o seu esforço, eu creio que ninguém vai querer tornar-se um médico, não vai à academia médica. Nesta situação, vai ou não melhorar a carreira de médicos e as suas regalias para assim encorajar mais pessoas a trabalhar nesta profissão? E nas LACs de Hong Kong foram lançadas muitas medidas para ajudar ao aumento da taxa de nascimento. Por exemplo, o lançamento do subsídio de 20 mil Hong Kong dólares e ainda tem prioridade, por exemplo, para as habitações públicas. Para além de Hong Kong, a Singapura também já tem um prêmio pecuniário de 8 mil, do montante de 8 mil, para assim aumentar o interesse dos casais em ter um bebê. E de acordo com os dados, o relatório da DSEC, os recém-nascidos têm vindo a diminuir, que é um número muito baixo. Isto não é só devido a problemas econômicos, a falta de salário, e as casas são muito caras e não têm tempo suficiente para cuidar dos filhos. Esses fatores também vão influenciar os casais a terem um interesse da procriação. Então, o governo vai ou não ter como referência as medidas de Hong Kong para resolver este problema. Senhora deputada Lo Choi-yin, muito obrigada, senhor presidente, senhora secretária. Quando nós temos que atender o bem-estar da população, nós podemos ter uma afetação de recursos para o setor de saúde, especialmente o setor público. Mas só que assim também se pode agravar a pressão sentida no setor público, aumentando a probabilidade de um erro médico. Neste momento, 2.000 camas não são suficientes para os pacientes. Muitos têm de ficar nos serviços de urgência, pelo que, quando nós estamos a otimizar os serviços médicos do setor público, se calhar também estamos a trazer muita pressão. Daí é que eu proponho que seja adquirido o serviço no setor privado, para alargar os serviços de proximidade no domiciliário. Ao mesmo tempo, podemos minimizar a pressão sentida pelos trabalhadores ali na frente e ainda encurtar o tempo de espera, estabilizar o desenvolvimento do setor privado e ainda permitir um maior acesso do pessoal médico e enfermeiro a entrarem nas carreiras. Depois, relativamente aos serviços de terceira idade, porque hoje em dia a prestação de serviços ou prestação de cuidados para idosos com demência não são ainda suficientes. Os utentes têm de esperar muito tempo para um serviço de cura ou de reabilitação de demência. Se nós conseguirmos ter um bom mercado privado de lar de idosos, então podemos provavelmente resolver uma parte dos problemas. E por isso é possível não introduzir os serviços de terceira idade do estrangeiro para entrar em Macau. Muito obrigada. Senhora deputada Wang Qicheng, muito obrigada pela sua resposta sobre a taxa de natalidade. Na candidaturas à Assembleia Legislativa, o aumento da taxa de natalidade também incluiu no meu programa político. E, portanto, isto é muito importante. Esperamos que esta política
possa ser divulgada e publicada. E falou da técnica de procriação. Quando da discussão da legislação, tinha dito que tinha um programa piloto. E gostaria de que esta técnica está incluída no programa de subsídio de saúde. Quanto à questão da psicologia, das visitas de estudo, também gostaria que a senhora secretária dê essas respostas. Eu sou enfermeira. Há pouco os dois colegas têm falado sobre a revisão da carreira de enfermagem. E agora, quanto à desligação por parte do pessoal de médico, de enfermeira, agora a situação é estável. Mas agora, toda a equipa de Macau, vocês têm que ponderar isso. Se ajustarem a carreira de enfermagem, penso que os enfermeiros das associações sociais, com o subsídio, também seria melhor a situação. Portanto, no futuro, esperamos que com a carreira de enfermagem, vocês podem considerar toda a equipa médica e enfermagem de Macau. E agora, por 5.000 enfermeiros por 4,3 pacientes. E, por outro lado, quanto aos eventos desportivos, sei que vocês já enviaram esforços para isso, portanto, os amadores desportistas também espero que o Instituto de Desporto possa introduzir mais eventos internacionais, pois vem a Macau não só assistir aos concertos, bem como aos eventos desportivos internacionais. Muito obrigada. As últimas duas questões foram duas sugestões novas, portanto, a senhora secretária não precisa de respondê-las. Tem a palavra o Sr. Deputado Senhor. Devido à questão de tempo, vou dar seguimento às questões. Disse que ia promover, proporcionar condições e agora, atendendo a diferentes níveis de ensino, os professores também oferem um salário diferente e com um contínuo aumento de pressão, não é assegurada como não tem possibilidade de dispensar certos fatores e o regime geral, eu acho que temos margem para melhoramento, esperando que os professores e de diversos auxiliares possam beneficiar de um regime com tempo letivo mais aperfeiçoado. Eu acho que é a esperança de muitos professores. Quanto aos espaços para desporto, nós podemos aproveitar, por exemplo, na Maratona Internacional deste ano, semi-maratona já não podem correr na ponte. Hong Kong tem conseguido atrair vários participantes e esta edição do Grande Prémio também fizemos uma maratona no circuito da guia, o Fun Run, proporcionando um melhor espaço, uma melhor experiência à população e ao mesmo tempo também consegue atrair mais turistas para virem a Macau. Eu acho que neste sentido o governo pode aproveitar e tentar melhor. Quanto aos serviços de consulta externa gratuito, muitos médicos do hospital público têm manifestado um grande stress e por isso espero que possam introduzir mais investimentos. Muito obrigado. Deputado Ponchen, obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pelas respostas da Sra. Secretária. Eu compreendo muito bem agora, ainda está no período da apreciação, e eu posso dar uns dados. Estou muito contente por ouvir a Sra. Secretária mais da metade dos profissionais de nível avançado são professores académicos e para o setor das convenções há muitos requerimentos. Eu creio que para as finanças modernas e para o Big Health há ainda muitos requerimentos por parte dos professores académicos. Por isso, espero que quando da apreciação o governo possa dar maior apoio a eles, primeiro para ajudar o desenvolvimento do ensino superior e depois para a captação de quadros qualificados. Agradeço a todos os deputados e Sr. Presidente. Sobre a questão da deputada Wong Kee-cheng,
Sobre a análise da ADN dos bebés, agora os serviços de saúde para as grávidas com mais de 35 anos fazem também análises da ADN, análise genética, porque é uma análise imersiva, por isso tem risco. Por isso, as grávidas com menos de 35 anos não têm esta necessidade. E sobre o tempo de espera para os cuidados de especialidade, como já referi, vamos tentar diminuir o tempo de espera. Para além da oftalmologia, que leva mais tempo, para outras especialidades, nós achamos que o tempo é aceitável. E para a saúde mental, agora esperamos, por exemplo, em casos urgentes, por exemplo, há uma depressão ou ainda há um período que não consegue dormir bem, nós esperamos poder formar médicos dos centros de saúde, porque são médicos da clínica geral, por isso devem ter esses tipos de conhecimentos. Esperamos reforçar a formação para eles poderem... Eles não precisam ter uma formação de especialidade, mas sim conhecimentos para a manutenção da saúde, para ajudar os pacientes necessitados para resolver atempadamente os problemas com a saúde mental. E vamos cooperar com as instituições para haver uma divisão de tarefas para resolver os problemas de saúde mental. E sobre os cuidados de saúde primários, porque algumas instituições já têm as vagas preenchidas. E sobre esta questão, agora temos uma dificuldade. Temos um plano de subsídio, temos um regulamento de apoio, e este plano já está fixado logo no início do ano. Já não há espaço para alteração. Só é possível resolver o problema com o plano do próximo ano. Não sei se lembram ou não, temos 3 níveis, 3 categorias, e na última categoria já está fixada as vagas para o subsídio, etc. Por isso não há margem de alteração. É por isso, quando as vagas para receber o subsídio já estão preenchidas, já não é possível ter mais subsídios. Agora, no Hospital Keng-Wu, agora há menos necessidade dos serviços de pediatria, mas sim mais necessidade para os serviços de geriatria. Eu posso fazer uma mobilidade. No entanto, o orçamento para o subsídio não é alterado. Quanto à questão do deputado Leung Soo-Nyook, que falou do Hospital Macau Union, que vai entrar em funcionamento nos finais de dezembro, os serviços de urgência da Universidade Max vai ser transferido para este hospital. E para o tempo de espera dos pacientes oncológicos é de 1,7 semanas. Esperamos que esses pacientes possam ter um tratamento rápido, especialmente para os pacientes da fase final da vida. E aproveito a oportunidade para agradecer os médicos, que são muito bons, que têm vindo a tentar reduzir o tempo de espera para esses pacientes. E sobre a triagem, no próximo ano vamos ter um novo hospital que vai favorecer a triagem. Vamos ter 3 categorias, que é o primeiro é o Departamento Internacional, que é próprio para a indústria de Big Health. Os residentes com condições
podem receber um desconto nos serviços deste departamento. E não vão cobrar taxas de acordo com o Decreto-Lei 2486-M. Na categoria ao meio, quanto às taxas, bem, o Hospital Conceição Januário tem a sua lista de taxas, o novo hospital tem a sua lista de taxas, mas vamos manter os serviços gratuitos que temos. E sobre o lar, o residente para idosos, temos que lembrar que na altura da concepção da residência para idosos era para resolver a questão da habitação para os idosos com certo poder econômico. Era para resolver o problema da sua locomoção para subida e descida de escadas nos prédios antigos. Agora, os requerimentos já excederam as vagas oferecidas para a residência dos idosos e vamos ou não dar mais regalias ou descontos. Não é necessariamente de 20% na renda, se calhar um pouco mais alto. E quanto ao espaço do canídromo, segundo o meu entender, o secretário André já está a acompanhar o devido trabalho. O Parque Desportivo para Cidadãos, não estamos a acompanhar este projeto. E para o recrutamento de trabalhadores com contrato de direito privado, eu já disse, não é possível recrutar de uma vez 400 trabalhadores, porque isto vai causar problemas de gestão. Nem sabemos como é que vai ser se for assim. Por isso, tem que ser passo a passo. Não vamos limitar aos 400 profissionais. Vamos fazer um recrutamento gradual. Se usarmos o sistema de recrutamento de trabalhadores da função pública, isto é impossível. Por que é que usamos o contrato de direito privado? As condições de recrutamento já estão disponíveis na nossa página eletrônica. Como é que recrutamos, quais são os procedimentos, já estão todos divulgados. Se tiverem interesse, podem fazer a devida consulta. Agora passo a palavra ao diretor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária. Eu vou responder um pouco sobre a pressão dos professores. O Sr. Deputado Cole também falou sobre esta matéria em relação à dispensa dos componentes letivos. Quando o professor tem um limite máximo de tempos letivos, quando é um delegado da turma, também pode ter a dispensa de componente letiva 14 e depois para a primária é 20. E por isso são menos tempos letivos que têm que ficar a cargo. E por outro lado, o Fundo de Educação dá um apoio a 5 tipos de profissionais especializados no domínio de educação. Por outro lado, também temos vindo a aumentar a equipa, ajustando agora 380 trabalhadores. Quando nós temos escolas com estudantes de turmas inclusivas, então também vamos dar apoios extras a essas turmas e a essas escolas. Por outro lado, também temos vindo a aumentar a qualidade do pessoal e assim notamos um aumento constante. Em relação à questão do deputado Pereira Coutinho sobre o não estabilizar um sistema de taxa para que os residentes locais podem ocupar certos postos de trabalho nos espetáculos. Por enquanto, ainda não tenho dados nas mãos. Quantos destes trabalhadores são do exterior, mas recentemente vejo que há profissionais formados em Macau, por exemplo, mestres de cerimônia, organizadores do espetáculo. Mesmo os graduados na nossa escola técnico-profissional também trabalham nesses postos. Vamos também passar essa mensagem para as diversas empresas
E depois vou responder ao deputado Jessawan. Senhora deputada São Pequim, muito obrigada, senhora presidente, senhora secretária, senhores dirigentes, caros colegas, muito boa noite. Este ano é um ano muito importante para a reforma da economia e por isso o governo lançou o plano 1+4. Assim, temos o turismo mais cultura, turismo mais desporto. Até outubro, já mais de 140 concertos, temos assim uma economia de concertos. E depois os eventos esportivos também são um atrás de um. E assim conseguimos ter os serviços de cultura, os serviços de desporto a impulsionar o desenvolvimento de Macau, o desenvolvimento econômico, trazendo uma maior confiança sobre Macau por parte da população. Mas temos que primeiro resolver a questão do bem-estar da população. Nós temos que ter boas linhas para os assuntos sociais e cultura, mas, entretanto, sabemos que para a população o desenvolvimento econômico, para atingir um determinado patamar, a população vai querer que a economia seja estabilizada e que a economia seja garantida. Assim, alguns aspectos da atenção da população gostava de partilhar com Vossa Excelência. Em relação à educação, nós temos esta política em que se promove a prosperidade de Macau através da educação. Assim, o governo tem continuado a utilizar uma concepção de topo para melhor edificar o sistema de ensino de Macau, especialmente na zona nova. Na zona A dos Novos Jateiros, já agora vai ser apetrechada uma aldeia de escolas para proporcionar mais vagas escolares aos estudantes. Por outro lado, em relação aos subsídios que o governo vai dar, também é uma boa forma de incentivar as pessoas nesses domínios. Mas só que a distribuição de recursos nem sempre é equilibrada para todas as escolas. Algumas escolas conseguem ter um serviço one-stop e uma articulação com o mundo, mas outras escolas não conseguem ter espaços para o desenvolvimento, não têm os espaços para o seu campus escolar. Assim, como é que é possível elevar o nível de educação de Macau? Esta discrepância de distribuição de recursos não vai beneficiar o desenvolvimento do ensino de Macau e por isso as apostas no ensino, como é que serão para uma melhor distribuição e uma distribuição equilibrada no setor educativo. A taxa de natalidade agora está sempre a descer e assim aquelas escolas que não conseguem ter fontes de estudantes, como é que vão enfrentar o futuro? Claro que muitos encarregados de educação querem escolas que prestam serviços one-stop desde o ensino primário até ao ensino secundário. E por isso, com uma taxa de natalidade tão baixa, em princípio as crianças recém-nascidas vão entrar nessas escolas com uma escolaridade one-stop. E por isso, o governo, quando está a notar este tipo de desenvolvimento, não vai querer que as 10 escolas fiquem fundidas em 5 no ano letivo de 2022-2023. As escolas públicas podem fundir quando há esta determinação e esta política do governo. Mas quando há escolas privadas, como é que vai ser? Essas escolas vão ser afastadas do mercado ou vão ser eliminadas naturalmente pelo mercado, agora com as pequenas turmas de 25 a 30 alunos, mas com esta concorrência tão severa, mesmo reduzindo o número de estudantes, nem sempre as escolas conseguem atingir este nível de pequenas turmas de 25 alunos. Mesmo com um apoio, um subsídio para as escolas também podem não conseguir sobreviver. Se calhar ainda este ano aguentam-se, mas no próximo ano como é que vai ser? Sem um aumento salarial também é impossível os professores fazer face às suas necessidades. A taxa de natalidade baixa não é uma questão só de Macau, mas sim de todo o mundo. E em diferentes partes do mundo, eles têm diferentes pacotes de medidas, nomeadamente liberalizar o ensino primário,
para admitir mais estudantes. Ao mesmo tempo, admitir estudantes de estrangeiro ou de fora de Macau. Então, Macau pode ou não tomar como referência as experiências dos outros, para que mesmo o ensino não superior permita a admissão de alunos não locais e assim aumentar as fontes de estudantes para as escolas não superiores de Macau. Por outro lado, quanto a outra questão, que é a saúde, o tempo de espera agora é encurtado para 3,6 semanas e para algumas especialidades o máximo de tempo de espera é 10 semanas. Mas mesmo assim, para um paciente, o tempo é muito valioso, também é muito importante. E por isso, como é que um paciente pode ter a consulta médica a tempo? Agora, muitos profissionais de Macau que, depois de fazer o curso de medicina, estão a prestar serviços fora de Macau. Outros até já são médicos assistentes ou então são médicos especialistas. Quando eles querem voltar a Macau, eles têm que voltar para fazer o estágio, para fazer o exame, para obter a acreditação e depois é que conseguem licenciar-se como um especialista. Mas quando vem um estrangeiro, estes podem diretamente ser um médico especialista. Por que que os nossos próprios profissionais não podem ter um tratamento igual aos que vêm de fora? O complexo hospitalar das GIES já é muito esperado e a senhora secretária já explicou como é a situação de recrutamento. Claro que todos nós sabemos que é difícil contratar 400 trabalhadores, 400 profissionais de uma só vez, mas o mais importante é, senhora secretária, o novo hospital das GIES dispõe de mais de 400 postos de trabalho. E quantos postos é que são reservados para as pessoas de Macau? Os estudantes graduados de medicina, mesmo com uma licença de médico ocidental, nem sempre conseguem um emprego. Não é só uma questão de saúde, mas também é uma questão de emprego. E por isso, como é que nós podemos ter um melhor planeamento de recursos humanos no domínio de saúde para que os locais possam ter um melhor ambiente de desenvolvimento? Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor deputado Tiago Anteng, muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, muito boa noite. Neste ano, da sua pasta, incluindo saúde, educação, ação social, desporto, cultura, isto tudo também traz grandes benefícios para a população. Eu também ouvi algumas vozes dos cidadãos a falarem sobre a minha saúde da conta única. Portanto, mais fácil de terem consulta, para lhes relembrarem, para irem às consultas dos centros de saúde, para eles é muito bom. E, por outro lado, quanto à questão de próteses dentárias, agora os idosos com 65 anos já podem aceder a este programa. E uma primeira pergunta minha sobre este tratamento precoce. Agora, com as crianças ou jovens com problemas do atraso do seu desenvolvimento, de acordo com o ano letivo de 2023-2024, temos 3.329 alunos em turmas inclusivas, um aumento de 1.028, ou seja, uma percentagem de 44,5%. De acordo com a OMS, o tratamento precoce é antes de 3 anos e depois 3 a 6 anos. E este serviço precoce pode prestar apoio às crianças para evitarem os atrasos suscetíveis, reduzindo obstáculos para o seu desenvolvimento. O governo de Macau, nos últimos anos, também esforçou-se no tratamento precoce. Por exemplo, foi criado um centro de avaliação e depois de encaminhamento, com o rastreio do desenvolvimento das crianças para encontrar o mais rápido possível os problemas suscetíveis das crianças. Os serviços de saúde têm também os centros para o tratamento precoce destinados às crianças. E o governo
também fez muitos trabalhos para essas crianças que necessitam desses serviços. Apesar de terem investido muito, mas também tem verificado uma subida do número de pacientes jovens. E agora, com tantos casos, está a encontrar agora um desequilíbrio. Agora, muitos encarregados de educação também refletem que têm que esperar muito, às vezes até meio ano, para uma terapia de fala. Agora, para uma família, em geral, também é uma sobrecarga. Portanto, esses centros ainda têm mais procura do que oferta. Espero que vocês possam reduzir o tempo de espera para não serem tratados depois dos 3 anos. Pelo que vocês podem recrutar mais terapeutas ou centros de terapia, de modo a reduzir o tempo de espera, para que as crianças possam ter um acesso a este tratamento. E, portanto, o governo também tinha falado de que vão realizar ações de formação para os cuidadores das creches. Mas eles tinham dito que as vagas são limitadas. Nem todos conseguiram se inscrever nessas ações de formação. Agora, quanto aos professores, vocês irão investir mais para os professores? Pois, para uma criança, os pais encontra-se na primeira camada, pode ser um primeiro professor deles. Apesar de terem realizado ações de formação destinadas aos pais para orientar ou para educar as suas crianças, mas alguns pais também tinham falado de que essas vagas são muito limitadas e depois só realizam poucas dessas ações de formação. É difícil de satisfazer essa procura. E será que para o ano vocês vão aumentar mais vagas e a frequência desses cursos de formação para satisfazer as famílias necessitadas? Agora, quanto à formação de quadros qualificados para a diversificação adequada da economia, neste ano lançou um plano de diversificação da economia de Macau, de modo a desenvolver novas indústrias e acelerar o desenvolvimento diversificado da economia de Macau. E estas indústrias carecem de quadros qualificados. E neste aspecto, a formação de quadros qualificados é muito importante. Por exemplo, das indústrias de Big Health, indústria de tecnologia de ponta, finanças modernas, também precisam de talentos destas áreas. Agora, quanto à formação, vocês têm alguma política direcionada ou orientada para eles, de modo a promover ainda mais a formação de quadros qualificados para que eles se dedicam a novas indústrias? Tem alguns números que nos podem partilhar sobre os resultados? Agora, com o desenvolvimento 1+4, será que têm realizado ações de formação neste âmbito? E pode fazer uma apresentação sobre os custos de formação em cada área ou em cada indústria? Uma outra questão sobre a popularização científica. Nós também temos visto que o Centro de Ciência também participou nos trabalhos de popularização científica. E agora, quanto aos recursos de docentes, bem como os hardwares, e num debate da Assembleia Legislativa, o Sr. Vice-Presidente também tinha falado sobre se chegam ou não espaços para a popularização científica. Ou, por exemplo, ao ar livre, para que as escolas forneçam mais espaços de modo a satisfazer as disciplinas de popularização científica. Quanto à formação de jovens no âmbito da popularização científica, nós podemos selecionar os mais elites, de modo a terem uma ascensão e formar-lhes para esta área.
Agora, as 6 operadoras também estão a colaborar com o governo de Macau quanto à revitalização dos bairros antigos, nomeadamente o Ponto Cais 26, 25 e 23. E nesses programas também gostaria de ouvir mais detalhes. Agora, as operadoras também já têm uns planos ou uma calendarização, alguns objetivos previstos para atingir em que ano? Muito obrigado. Aí. Tem a palavra o Sr. Deputado Leão Hong. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, caros colegas, muito boa noite. Como há pouco disse, atendendo ao desenvolvimento no futuro com a digitalização, a inteligência artificial e a cibersegurança, nós temos uma procura perante o pessoal da informática e o setor também já disse, Macau carece de pessoal desta área de alta qualidade. Então, o governo domina esses dados, quanto àquilo já com licença da respectiva área, qual é o número? Se for insuficiente, temos que captar mais quadros qualificados e neste âmbito temos muitas candidaturas ou pedidos. Por outro lado, claro, temos de dar formação aos quadros qualificados locais. Uma pergunta ao governo. Na formação do pessoal desta área informática, talvez comece desde pequeninos, quais são os planos de longo prazo? Deseje, o Centro de Ciência também tem lançado programas de popularização científica. Temos uma aldeia, uma vila de ciência. Então, vão incrementar o investimento colocado no Centro de Ciência? Há pouco disse que ia assumir igualmente a responsabilidade de visitas de estudo. Então, precisa de mais força ou injeção do governo para, além de promover o espírito de um cientista, podemos introduzir elementos de amor pela pátria, porque sabemos que na China, vários eventos e também histórias que merecem ser divulgadas no âmbito de contributo para a defesa da segurança nacional. Segundo aspecto, há pouco a senhora secretária disse que na zona Este 2 vai tentar conseguir terrenos para exposições, para demonstrações. Então, esses terrenos incluem, quando o planeamento urbanístico da Zona Leste 2, um ponto reservado para instalação cultural. Por outro lado, quanto à conservação e preservação cultural, que carece de revitalização. E Casa de Mandarim também tem feito esses trabalhos. Casa Chiu também fica perto do Lago do Senado e que nas suas proximidades tem vários edifícios. Esperamos que possam ser desencadeados trabalhos de conservação cultural para que seja criada uma maior margem de desenvolvimento. Ora, a Casa da Família Chiu tem mais alguma informação que possa adiantar? E, além disso, na Barra nós temos alguns projetos e no Matadouro da Barra que possa estender às oficinas navais, que possam ser introduzidos elementos para demonstrações culturais e artísticas. Talvez nessa parte podemos fazer mais. Quanto às instalações de mobilidade sem barreiras, o governo fez muito trabalho nas instalações públicas, biblioteca, a passagem superior para peões, também foram concebidos de acordo com os padrões para o acesso sem barreiras, fizeram muito bem. Mas como a lei não impõe essa obrigatoriedade, então o governo também estudou a viabilidade se é preciso alterar ou rever a lei para que essas obras possam ir ao cumprimento da lei.
E esses trabalhos de revisão estão a ser feitos? Caso afirmativo, qual é o seu andamento? E quanto às obras de aterro, o governo pode ou não, conforme esses padrões e critérios de instruções arquitetónicas para mobilidade sem barreiras, fazer melhor o planeamento, tanto para obras públicas como também para habitações privadas, lojas comerciais, que possa oferecer melhores condições e instalações, atendendo às necessidades das pessoas com dificuldade na mobilidade, às grávidas, para que seja uma sociedade que contempla as necessidades de toda a população. Os centros de saúde, sendo um elemento nuclear das autoridades do sistema sanitário, Macau tem feito um bom trabalho. Agora também vimos que centros de saúde de Tapsec, de Patane, têm condições menos boas, daí não têm tido uma boa experiência os pacientes. Então vai o governo rever a estrutura dos centros de saúde, fazendo um estudo de que área de cobertura pode oferecer esses centros à população, ao número de residentes e os respectivos trabalhos que podem ser feitos que possam contribuir para o melhoramento do espaço. Quanto à residência do governo para idosos, agora, se passado algum tempo e se esses idosos sofrerem algum problema de saúde, tem algum mecanismo de saída ou acompanhamento posterior? Talvez que já sejam proprietários, não têm condições ou reúnam os requisitos para beneficiar de outros regalias. E agora, a residência para idosos também entendemos que devem ser comportados com serviços de assistência ou de apoio social. Talvez, como há pouco a secretária tenha dito, postos de saúde que possam assistir os idosos, e na Conceição talvez tenham instalações para fazer hemodiálise. Não tenho essas informações. Esses aparelhos para hemodiálise continuam a ver? Caso afirmativo, qual é a situação? E por último, quanto ao turismo mais. Turismo mais cultura é muito importante e o governo tem dito sobre o projeto de cultura vermelha. Gostaria que adiantasse mais informações, porque ainda tem elementos da Casa Xianxinhai, etc., do general Ipsen, e poderia introduzir outros elementos. Muito obrigado. Deputado Cicalone, obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária e seus colaboradores. Muito boa tarde. Os trabalhos da sua secretaria têm muito a ver com o bem-estar da população, e daí que a população está muito preocupada com o seu trabalho, e a secretária está a trabalhar para construir Macau como uma base. O seu trabalho é muito importante. Agora, tenho dois aspectos para debater com a senhora secretária. Primeiro, sobre a cidade desportiva, depois sobre a cidade de espetáculos. Como é que esses dois títulos podem construir uma base? A senhora secretária tem vindo a fazer muito trabalho, e já em colaboração com o Ministério da Cultura, já fizeram ou tiveram uma primeira reunião, e já tinha dito como é possível construir uma base aproveitando a cultura e a história de Macau, aumentando assim a imagem de Macau na cultura e na história. E ainda, como é possível colaborar com a diversificação adequada da economia. Nas LACs, o próximo ano diz que é preciso construir Macau como uma cidade desportiva e uma cidade de espetáculo. Por enquanto,
ainda está a tentar alcançar o objetivo. No entanto, quais são os procedimentos, quais são os planeamentos para o próximo passo? Eu acho que é muito importante para chegar a este objetivo. Espero que o governo possa colaborar com as empresas para organizar eventos de grande envergadura, para promover o desenvolvimento dessas indústrias, para atrair o consumo de visitantes em Macau, porque Macau é o centro mundial de turismo e lazer, daí que precisamos de mais visitantes. No entanto, quanto à cidade desportiva e à cidade de espetáculos, não é só assim ter mais espetáculos. Para promover essa indústria, o governo tem que tomar a iniciativa para atrair a participação das 6 operadoras do jogo e ainda ter em conta a realidade de Macau para ter um desenvolvimento inovador nas indústrias de Macau. Agora, os recursos culturais e desportivos, como é que podem melhor criar produtos de propriedade intelectual. Eu acho que é preciso de desenvolver sistematicamente esta matéria, por exemplo, atrair a participação das empresas, aumentar o investimento, formar pessoal necessário. Só assim é que o setor e a população possam avançar para este objetivo. Este ano, Pequim diz também que vai criar a cidade de espetáculo e vai ter um plano de 3 anos para este objetivo. E Macau agora só tem um objetivo. É necessário ou não? Eu acho que é preciso ter o devido planeamento. Macau tem ricos recursos históricos, culturais, tantos elementos inovadores, agora com uma a posição geográfica tão única. Como é que consegue combater as insuficiências nessas indústrias e aproveitar os recursos que temos para criar mais condições para impulsionar o desenvolvimento do setor? Eu acho que é preciso alargar o espaço de desenvolvimento para as indústrias, porque só assim é que podemos ter maior base para tornar Macau numa cidade desportiva e de espetáculos. Macau também tem um quadro, um regime para o desenvolvimento da cultura, das culturas criativas. Agora, hoje em dia, tem mais oportunidades e objetivos de desenvolvimento, e sob este quadro, em coordenação com a cidade desportiva e cidade de desporto, como é que podemos ter um maior espaço de desenvolvimento? O senhor presidente Xi Jinping disse que só com a confiança que podemos autoconfiança que podemos ser mais fortes. Este é o elemento base para o impulsionamento do nosso desenvolvimento. Agora, Macau, para se desenvolver como uma base, tem que aproveitar as suas vantagens para contar bem a história da China, contar bem a história de Macau. E sobre a saúde? Por exemplo, a melhoria das farmácias convencionais, e sobre as prescrições de medicamentos fora dos serviços de saúde, para poderem a população ter acesso a esses medicamentos nas farmácias convencionais, segundo as orientações dos serviços de saúde, para encomendar certos medicamentos e para evitar que a população não possa comprar esses medicamentos, essas farmácias têm que ter uma reserva, um certo estoque. No entanto, em determinados períodos de tempo, vai haver mudança nas marcas dos medicamentos. Durante este período de transição, essas farmácias não têm uma comunicação com os fornecedores e os medicamentos em estoque não conseguem ser vendidos, porque as prescrições mudaram. E essas farmácias convencionadas têm acordos e vão atualizar os seus medicamentos de acordo com o catálogo.
No entanto, durante o período da transição, as farmácias não conseguem controlar o estoque, porque se o estoque for pequeno, os necessitados não conseguem ter os medicamentos que precisam. E assim, se tem muito estoque, vai haver um desperdício. Quanto a este problema, pode ou não estabelecer um mecanismo para evitar o desperdício dos medicamentos? Isto porque agora as farmácias, depois de receber as prescrições, ou seja, os utentes só podem acabar o levantamento dos medicamentos dentro de 3 ou 4 meses. Este é um período muito longo. E com o aperfeiçoamento dos cuidados de saúde, o governo pode ou não carregar essas prescrições na rede, na internet, para assim ajudar as pequenas e médias empresas para assim reduzir o tempo necessário. E ainda as taxas para medicamentos é cerca de 38 patacas por um tipo de medicamento. O setor quer que o governo reveja esta taxa, atualizando-a. E é sobre a carreira de médicos dentistas. Agora temos vindo a aperfeiçoar os serviços de saúde, especialmente para a saúde oral. Vou perguntar mais tarde. 议员。 Senhor deputado Lamnon Mai, muito obrigada, senhor presidente, senhora secretária, senhores dirigentes, caros colegas. Esta noite já muitos colegas partilharam algumas impressões com a senhora secretária sobre a educação. Eu penso que todos nós damos importância ao desenvolvimento do setor educativo e isto também é muito relevante para o desenvolvimento da sociedade. Já noutra edição, troquei algumas impressões com a senhora secretária sobre o sistema educativo, tal como no interior da China, no Japão e ainda noutros lugares. Nós temos vindo a ver se é possível, que haja uma indexação ao PIB. Mas a senhora secretária disse que se houvesse uma indexação ao PIB, poderá haver uma oscilação como uma oscilação muito grande de altos e baixos. E por isso, sequer também não vale a pena fazer essa indexação, mas podemos fazer uma indexação às despesas orçamentais. Uma vez que sem apostas, investimentos no setor educativo, então o diretor dos serviços também não vai ter o suficiente orçamento, verbas para ajudar o desenvolvimento da educação. Quando nós temos que ter verbas, nós temos que melhorar os edifícios escolares e ainda as infraestruturas do ensino, mas também ainda promover a qualidade. Por exemplo, quando as escolas levam os seus alunos para as competições fora de Macau, também têm despesas. E, por outro lado, quanto ao Fundo de Educação, nas linhas de ação governativa, mencionam-se que há que otimizar a utilização do erário público e, por isso, vai implementar um sistema de dupla fiscalização. Não só a entidade que ministra a escola, mas também o governo vão exercer esse papel de fiscalização. Agora, relativamente aos trabalhos administrativos do governo, não sei se foram simplificados, mas só que as escolas têm muito mais procedimentos a cumprir. E assim, são procedimentos muito mais complexos. E por isso, queria apresentar esta questão à senhora secretária, ao senhor diretor. Isto é, por exemplo, o tal plano de formação de 1000 professores. Esses professores podem sujeitar ou frequentar uma ação de formação de 3 semanas. Mas, entretanto, quando tem uma licença sabática, tem de ter os professores substitutos. E, por isso, às vezes, este é um subsídio pago, se o subsídio pode ser pago pelo governo, os professores podem ir fazer a formação sabática, enquanto que os estudantes têm as aulas asseguradas. Se um professor de secundária tiver 18 tempos letivos,
Então, fazendo as contas para 3 professores, são 160 e tal tempos letivos. E os alunos, os colegas, têm de fazer uma tem de marcar a presença dos professores para contar os tempos letivos, para que apresentar estes relatórios, estas informações à DESES. Eu não sei se a DESES não tem confiança sobre os professores, mas penso que os professores não estão a enganar, nem as escolas estão a enganar. E por isso espero que haja uma simplificação dos procedimentos administrativos. Mesmo sejamos pobres, não podemos arriscar a educação, porque a educação é fundamental para uma sociedade. E depois, relativamente ao técnico profissional, ao ensino técnico profissional, a China já começou com o ensino técnico profissional há muito tempo. Em 2022, o Ministério da Educação lançou um livro branco sobre o ensino técnico profissional. Praticamente tem uma dupla funcionalidade para assegurar o funcionamento e ainda o desenvolvimento positivo de uma sociedade. Quando nós temos agora estratégias de 1+4, nós temos a necessidade de ter recursos humanos de diferentes domínios. E assim, em setembro de 2022, temos o regime para o ensino técnico profissional, que entrou em vigor. O que se pretende com este regime é diversificar a aprendizagem dos estudantes. Os estudantes de técnico profissional podem ter um certificado de secundário e ainda um certificado da área profissional que aprenderam. E assim tem 2 certificados. Mas estes cursos dão acesso ao acesso universitário. Haverá ou não um encaminhamento ou um prosseguimento de estudos já conectado? Em relação à cooperação e à colaboração com as escolas técnico-profissionais, qual é o papel que o governo desempenha no meio disto? Porque quando nós temos as empresas em Macau, a maior parte das empresas é de dimensão pequena ou média, até microempresas. E por isso, como é que é possível fazer com que essas empresas PMEs e micro possam colaborar na formação técnico-profissional, assim como as empresas de maior envergadura também ou não podem contribuir? E, além disso, a especialização e o reconhecimento por parte da sociedade, como é que é? Em relação ao voluntariado para os Jogos Nacionais, já alguns deputados disseram que deve-se efetuar os trabalhos de forma efetiva e que o ID disse que o recrutamento de voluntariados já conseguiu finalizar com um bom resultado. E assim, o que o governo pretende é contribuir na realização dos Jogos Nacionais, assim como podemos, através do voluntariado, melhorar a qualidade dos voluntários. Haverá ou não hipóteses de criar uma plataforma para, assim, melhorar a qualidade dos voluntários, organizar grandes cimeiras ou grandes seminários para os voluntários. E para Hangzhou também já mandamos a nossa delegação para aprender com Hangzhou sobre a organização de eventos esportivos de grande envergadura. Claro que muitas vezes os grupos de voluntariados têm a sua conexão, têm os seus contactos e por isso podemos ou não ter também um regime de inscrição de voluntariado. O governo tinha dito que não querer intervir para limitar o desenvolvimento dos grupos voluntariados. Mas poderá ou não haver um registro, pelo menos para melhor saber quem são os voluntários? Faça favor. Palavra do governo. Bom, muito obrigado. Vou primeiro responder às perguntas que eu ainda não respondi. Por exemplo, em relação à educação, saúde e ainda ação social. Quanto ao pessoal
do ensino, sobre os subsídios de turma para a escolaridade gratuita, eu já respondi, não vou repetir. E depois, em relação aos lares de idoso, nós vamos ver como é que podemos introduzir algumas orientações, alguns critérios, padrões, para que todo o mecanismo para os lares seja mais aperfeiçoado e, assim, ter melhores recursos para o setor de ação social. E que é um mecanismo que revemos todos os anos. O senhor deputado Choi Sai-wan disse que em Hong Kong, Singapura, tem novas políticas e medidas para incentivar a procriação e incentivar a natalidade. Há pouco a senhora deputada também já formulou estas perguntas e por isso eu não vou repetir. Relativamente a uma base, eu posso responder de uma forma mais integral. Em relação a uma base, nós temos um enquadramento até 2024. Claro que este enquadramento será avaliado e será revisto, porque o enquadramento, na altura, era um enquadramento concebido de uma conjuntura diferente. Na altura ainda não tínhamos as estratégias de 1+4 e, por isso, quando nós realizamos a avaliação e a revisão depois de 2024, vamos ter que associar ao plano e estratégias de 1+4. Relativamente a uma base, para além da cidade das artes do espetáculo e cidade desportiva, ainda queremos ter uma parceria com o Ministério da Cultura e Turismo Nacional, do Ministério da Cultura e Turismo, para promover novos projetos. Nós temos um mecanismo de reunião conjunta para ver quais são os projetos viáveis para Macau. E o Ministério da Cultura e Turismo tem vindo a dar um grande apoio para promover as indústrias e atividades culturais de Macau. E assim, a reunião conjunta do próximo ano terá um conteúdo ainda mais rico, porque da última reunião nós ainda não abordamos sobre a questão da industrialização da cultura. Assim, numa próxima reunião, nós esperamos abordar sobre esta questão e fazer uma melhor avaliação sobre a viabilidade. A seguir, a senhora deputada Song Pei perguntou sobre a educação. Como é que agora a senhora Song apresentou uma proposta de ter mais escolas com escolaridade contínua, ou seja, com serviços one-stop, em que é possível, assim, o estudante fazer o curso, fazer a escolaridade desde a primária até ao secundário. Mas nem sempre as escolas têm essas condições. Há escolas que têm menos estudantes do que esperavam. E assim, a admissão de estudantes, a admissão de alunos, tem de ser assegurada se as escolas têm ou não capacidade para ter a seção de secundária. Algumas escolas, mesmo nós damos o aval para o ensino secundário, elas não têm esta capacidade de ter professores ou alunos para o ensino secundário. O Centro de Ciências, quando foi criado o Centro de Ciências, era para a popularização científica e um dos objetivos fundamentais é para a investigação e ajudar as escolas primárias e secundárias que não têm recursos para a investigação científica possam aproveitar o Centro de Ciências para estes fins, como a Escola Pui-Ching já tem os seus recursos. E por isso o Centro de Ciências tem um alvo principal que não é a Escola Pui-Ching, mas sim para a Escola Pui-Ching. Nós sabemos que eles têm um laboratório robótico e depois têm vários laboratórios
para outras ciências e tecnologias. E por isso, as ciências têm como finalidade servir as escolas sem recursos. E ainda, as escolas sem assim, muitas características estão a ser aconselhadas em criar umas características nos currículos a proporcionar à sociedade. Quanto ao complexo das IAs, nós precisamos de médicos especializados, médicos especialistas. Se esses médicos já têm um alvará, uma licença de médico especialista, podem solicitar o reconhecimento de habilitação acadêmica, pelo que é dispensado o estágio. Se os seus deputados conhecerem alguém com esta qualificação acadêmica, podem dizer-lhes para vir cá para o reconhecimento da habilitação acadêmica. E os 400 trabalhadores que nós pretendemos contratar para Macau Union são postos reservados para os residentes de Macau. Mas só que nós ainda não temos médicos especialistas. E o Hospital Peking Union tem uma missão muito importante, que é formar os médicos especialistas de Macau. Só com melhores médicos de especialidade é que conseguimos proporcionar melhores serviços à nossa própria população. E por isso são respostas à intervenção da senhora deputada Song Pei-Kei. Em relação às perguntas do senhor deputado Chang An-Ting sobre o tratamento precoce, o nosso centro de avaliação para crianças e ainda o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica não tem um tempo de espera muito longo. 4 semanas para a primeira consulta. E o período de tratamento, nós temos várias categorias. Primeira categoria é 0 semanas, e segunda 5 semanas, e depois na terceira categoria é de 11 semanas. Este é o tratamento de Fala. Entretanto, também há ainda problemas que se calhar foram focalizados pelo senhor deputado. Depois do tratamento, eles são casos de acompanhamento da DESES. E se calhar nesse acompanhamento pode haver problemas. E o senhor deputado não contou, mas eu vou contar. Agora, quando este acompanhamento encontra um problema, como é que vai ser? A DESES, o IAS e os serviços de saúde estão a pensar em mecanismo de melhoria. Isto é, uma avaliação por categorias. Alguns alunos, depois de tratamento, depois de um período de tempo de tratamento, serão sujeitos a uma nova avaliação para ver se houve avanço, se houve progresso. E depois propor-lhe uma melhor solução e um melhor tratamento. Mas, sim, também exige-se 1 ou 2 anos para podermos implementar este mecanismo de tratamento à medida para o aluno. Mas nós somos confiantes em conseguirmos encurtar o tempo. A UPM também está a envidar esforços para a formação de terapeutas de Fala. E depois, em relação a 1+4, sobre a formação de quadros, nós estamos a ver que dos Estados a formação consegue sortir um bom efeito. E os estudantes que escolheram frequentar cursos que têm a ver com as 4 indústrias estão em número crescente. Sobre a indústria de Big Health, de tecnologia de ponta, de finanças modernas e de indústria cultural, desportiva e outras indústrias, também tem um número a subir.
temos, por exemplo, a biomedicina, temos ainda a área financeira, ou até para internet de coisas, megadados, entre outros componentes letivos, entre outras disciplinas. E quando ao relatório o inquérito sobre o prosseguimento de estudos universitários, o ano letivo 18-19 tinha alunos de 54% que frequentam cursos das 4 indústrias. E depois, no ano letivo 22-23, já esta percentagem atingiu os 60% de estudantes nas 4 indústrias. E depois, em relação à formação de técnicos informáticos. Em relação aos técnicos informáticos, quantos é que nós temos em Macau? Nós não conseguimos ter estas estatísticas, mas nós podemos dar um número que é, neste momento, os estudantes que estão a frequentar cursos de engenharia informática têm vindo a aumentar de 214 em 2018, passar para 293 no ano letivo de 2022-23, pelo que é um número bastante animador, bastante satisfatório. Nós esperamos que os estudantes continuem a empenhar-se nos seus estudos. E depois das respostas ao seu deputado Le Hongshei em relação à captação de quadros qualificados, penso que eu já respondi. Quanto ao Centro de Ciências, o Centro de Ciências consegue formar o pessoal docente e ainda ações de formação de generalização científica para os estudantes. Nós também selecionamos os melhores estudantes da ciência. As escolas têm muitos alunos excelentes de generalização científica. Eu não vou aqui ditar nomes. Não são aquelas escolas como Puichen, que têm muitos recursos, mas aquelas escolas que não têm tantos recursos também conseguem ter alunos excelentes na ciência. E por isso, depois da seleção desses alunos, nós organizamos cursos para a ciência biológica, bioquímica e ainda outras áreas de ciências. Quando eu tiver mais tempo, posso continuar a explicar. O senhor deputado Zhang Anting perguntou sobre a revitalização de Ponte Cais e depois também outros deputados perguntaram sobre a revitalização das 6 zonas. Ainda tenho mais de 6 minutos, por isso posso abordar esta questão. Nós estamos agora a ter parcerias com as 6 empresas de entretenimento e lazer para revitalizar 6 zonas comunitárias. Uma das zonas, aliás, as zonas abrangem Ponte Cais, abrangem ruas tradicionais e não tem a ver com as vivendas de Monha, porque quando nós temos que revitalizar as vivendas de Monha, que já é relativamente mais fácil, encontramos muitas dificuldades. As 6 empresas também não têm muita experiência na revitalização. Por exemplo, aquela zona de Barra, a zona de Barra é uma zona muito vasta e por isso as empresas conseguem ter uma grande equipa para nos ajudar a revitalizar as 6 zonas, e assim esperando que sejam introduzidas formas de exploração, dinamizando o desenvolvimento da zona comunitária. E estes projetos de revitalização, nós já marcamos uma reunião com os seus deputados para a apresentação
da revitalização das 6 zonas. Aqui explicar poderá ser um pouco difícil de perceber, mas na altura, numa próxima reunião, quando vamos fazer a apresentação, teremos as fotografias, teremos os mapas e teremos ainda a cronologia para apresentar. E assim, já fizemos a apresentação ao Conselho do Património Cultural e também já assinei uma carta, um ofício, para convidar os membros do Conselho, do Conselho Consultivo da Cultura para apresentar as 6 zonas. Antes, na conferência de imprensa, era uma apresentação mais conceptual, mas agora já temos mais detalhes e planos de pormenor. As 6 zonas para a Barra. Nós temos, queremos criar um parque cultural e criativo, por isso teremos as indústrias criativas, temos venda de produtos criativos, temos ainda refeições leves, temos o elemento comes e bebes e assim vai ser um ambiente mais cultural, mais criativo. E depois para o Porto Interior, nós teremos restauração, temos as lojas com características, temos gastronomia, elementos culturais e artísticos, tingindo o pagode do bazar e ainda os ervanários. E depois a Rua da Felicidade já está a ser desenvolvido. Vamos ter as feiras, temos espetáculos noturnos e temos ainda as decorações e vamos fazer eventos festivos durante as festividades de Macau. Conseguimos notar uma boa eficácia e um resultado positivo. Conseguimos também fazer a triagem dos turistas. Por outro lado, 29 de setembro até agora, 9 lojas estão a pensar em abrir as suas portas e algumas já abriram as suas portas para o negócio. E como esta rua tem novos elementos, também conseguiu atrair novas empresas. A zona de Almeida Ribeiro inclui a Ponte Cais 14, 16 e ainda o Casino Flutuante Palácio de Macau, e bem como o Centro Cultural e Recreativo de Campé. É uma rua tradicional, mas queremos a nova moda, as novas tendências de desenvolvimento. Fortaleza do Monte, também vamos ter atividades noturnas. Muitos deputados perguntaram sobre a economia noturna. Tanto a Fortaleza do Monte como a Rua da Felicidade são locais onde nós pretendemos experimentar em desenvolver a economia noturna. Em relação à fábrica de Panchões e ainda a zona do Carmo, nós queremos que naquelas zonas conseguir produzir um efeito sinérgico. Quanto ao estaleiro Lai Chi-Wun, nós vamos ter a exposição da história da construção naval. E vamos ter ainda atividades entre pais e filhos. Por isso, cada zona haverá um fator principal, saliente, para podermos captar a vinda de turistas e para proporcionar melhores espaços para os nossos residentes. Por outro lado, os designers de indústria criativa também podem aproveitar os espaços para a sua criatividade. Esperamos que haja cada característica e singularidade para cada espaço. Depois, o seu deputado Leung Hong Sai, quando perguntou sobre o pessoal informático, já expliquei, e popularização, generalização científica, também já expliquei, que é o Centro de Ciência, e depois é este 2. Os recintos para espetáculos não vão ficar na zona sul da Este 2. Mas a zona sul da zona Este, eu ainda não sei quanto é que poderemos construir, por isso não são contados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra a senhora deputada Song Pek-Kei. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhora secretária. Realmente, a educação é um tema que chama a atenção de muitas pessoas. As escolas, quando não têm fontes de estudantes, não conseguem sobreviver, nem os professores conseguem ter o seu posto de trabalho assegurado. Quando as escolas não têm fontes de estudantes, não vão conseguir obter os subsídios do governo. As escolas estão todas na rede de escolaridade gratuita, não podem aumentar as propinas e como é que vai ser? Porque para aquelas que estão na rede, sequer podem aumentar o salário. Há professores que dizem que há 4 anos não houve aumento do salário. E por isso, quanto à educação, a preocupação é isto. Nós não temos fontes de estudantes em Macau. Será que nós podemos suprir esta falta através de estudantes do exterior? E será que nós podemos permitir que as escolas do ensino básico abram as portas a estudantes do exterior? E assim as escolas podem sobreviver e os professores também não vão perder o emprego. Hospital de Dias, haverá 400 postos para as pessoas de Macau. Então, todos nós podemos ficar descansados. Mas, afinal, o Hospital das Dias vai precisar de médicos especialistas e não vai precisar de médicos generalistas, médicos não diferenciados. Assim como é que vai ser? Os estudantes, depois dos cursos de medicina, voltam a Macau. Para onde vão trabalhar? Vão trabalhar para o mercado privado, mas o mercado privado também não há esta necessidade de emprego. Como é que vai ser? Senhor deputado Cheng Onteng, muito obrigado pela resposta detalhada da senhora secretária. Sim, gostaria de perguntar mais sobre o tratamento precoce. Alguns dos encarregados de educação me disseram que depois de uma avaliação e depois da DESES tem que fazer o acompanhamento, este tempo é muito moroso e, portanto, assim já não conseguiu aceder a um tratamento precoce. E isto pode afetar a criança. Agora, dos 0 a 3 anos, gostaria que a senhora secretária possa prestar mais preocupação quanto às ações de formação destinado aos pais. Sim, sei que o governo tem realizado, mas esse número é muito insuficiente. Estamos a verificar que os alunos do ensino inclusivo estão cada vez mais, pelo que gostaria de que vocês possam focar mais no tratamento de 0 a 3 anos. Agora, quanto à popularização científica, sim, vocês aproveitaram o Centro de Ciência, mas não aumentaram os recursos humanos, porque alguns se desligaram do serviço devido à aposentação. E, portanto, agora, quanto aos recursos humanos, espero que vocês possam fazer uma alocação e os funcionários públicos também possam estar sujeitos a mais formação de generalização científica para contribuir para esta área. Muito obrigado. Senhor deputado Laronsei, obrigado, senhor presidente. Obrigado pela resposta da senhora secretária. Ainda de acompanhamento à questão de residência para idosos, é um projeto piloto, haverá novas ideias ou pensamentos para o futuro, vai haver uma revisão, sobretudo acolhendo as opiniões dos utentes, dos beneficiários. Por outro lado, também podem consultar as opiniões ou sugestões dos potenciais utentes e moradores. Poderá aumentar o espaço para criar mais um quarto, porque temos que considerar os cuidadores que podem estar junto do idoso e estamos a perguntar se há um projeto de revisão. Obrigado. Deputado Cicalano, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora secretária, pela sua explicação do enriquecimento ou da transformação Macau como uma base. Há ou não um planeamento para tornar Macau numa cidade desportiva e de espetáculos?
para impulsionar o desenvolvimento do setor industrial, o papel orientador do governo é muito importante. Se o governo não tiver planos, espero que faça-o no próximo ano para as pessoas poderem tentar atingir este objetivo, para ter este posicionamento fixado pelo governo central em Macau. E sobre as clínicas privadas de Macau, sobre a saúde oral, já temos mais de 300 mil pessoas à procura deste serviço. E são serviços muito procurados, um dos 3 mais procurados no mercado privado, especialmente agora dos médicos dentistas. Agora, com a maior procura de serviço de estomatologia, os mestres dentistas vão numa especialidade para prestar melhores serviços. Obrigado. Senhor deputado Lamnonway, muito obrigado, senhor presidente. Senhora secretária, se calhar, devido ao tempo, a senhora secretária ainda não me respondeu. Não é só um serviço gratuito quando as pessoas trabalham em voluntariado. Macau, como um centro de turismo e lazer internacional, educação cívica tem vindo a ser promovida de uma forma muito acelerada. E na China, para classificar uma sociedade abastecida, o indicador de participação no voluntariado também é contado. E por isso, quanto ao voluntariado, como é que é a situação no Macau? Pois, muito obrigado. Vou continuar a responder às perguntas do senhor deputado Hong Sai. A Casa da Família Chiu tem um plano para a recuperação e o restauro até 2024. E depois vamos introduzir elementos que têm a ver com a história e tradições. Temos um calendário para a revitalização da Casa da Família Chiu. E depois, em relação à Bara, será desenvolvido de acordo com o plano de 6 zonas. E as instalações sem barreiras, nós realizamos as obras de acordo com estas orientações para instalações sem barreiras. Quanto aos grandes centros de saúde, centros comerciais e ainda em relação às construções na zona A, todas as construções seguirão as orientações para as construções arquitetônicas sem barreiras. E quando a falta de espaços, o Centro de Saúde de Thap Sek é o centro de saúde com menos espaços. E por isso, este ano não, mas próximo ano também não. Depois, quando a nova biblioteca central é construída, é provável que o Centro de Saúde de Thap Sek vai alargar a sua área. Nós podemos mudar algumas instalações do Instituto Cultural para a nova Biblioteca Central e depois aproveitar as instalações do Instituto Cultural para o Centro de Saúde de Thap Sek. E quanto à Zona A, vamos ter um posto de saúde e quando o número de habitantes justificar, vamos instalar um centro de saúde na Zona A. Para as residências dos idosos, nós podemos ter um mecanismo de saída para que seja facilitada a saída dos idosos que arrendam as residências. As instalações para a hemodiálise também serão colocadas
os equipamentos de acordo com as necessidades. Não vamos colocar os equipamentos ou as máquinas sem necessidade, porque senão tornar-se-á um desperdício. Para as residências dos idosos, nós queremos um modelo mais privatizado e, portanto, o governo não vai construir todos os equipamentos sociais para o bairro da residência de idosos. Em relação à cultura e ao turismo com roteiro vermelho, nós temos a base para amar a pátria, amar Macau, e nós teremos também ainda componentes de roteiro vermelho. E, por outro lado, quanto às farmácias convencionadas, em relação ao estoque de medicamentos, nós já não temos este limite de estoque. Por que é que nós eliminamos esta exigência do estoque? Porque temos a digitalização e, pelo que em tempo real podemos saber quando o estoque é que tem determinada farmácia. Nós podemos, através desta eletronização das informações, resolver o problema de acumulação de estoque ou então falta de estoque. E assim podemos ter uma prescrição médica mais adequada em consonância com o estoque existente nas farmácias convencionadas. E depois, em relação ao ajustamento das taxas para os medicamentos, em todos os anos nós fazemos a revisão. E por isso é uma revisão periódica. Quanto à carreira dos dentistas, eu ainda não estou a compreender muito bem, porque os dentistas têm uma carreira como um médico não diferenciado. E no hospital, os dentistas também têm uma carreira de um médico da especialidade. E por isso, as carreiras são uniformes. Quanto aos Jogos Nacionais, o voluntariado, nós temos muitos voluntários para os Jogos Nacionais. E quero agradecer pelo vosso apoio de motivar as pessoas para participarem no voluntariado. Nós temos vindo a organizar ações de formação para as pessoas interessadas no voluntariado. Os seminários são organizados de acordo com as necessidades. Nós não vamos fazer uma coisa que só para fazer. E depois, quando nós temos que ter voluntariado para eventos esportivos de grande envergadura, então nós também organizamos ações de formação mais adequado e mais correspondente à necessidade. E depois, o regime um sistema de registro. Eu não sei como é que nós podemos ter um sistema de registro. Eu vou dar mais um exemplo, mas também com a Escola Puicheng, porque está aqui o seu diretor da escola. Na Escola Puicheng há muitos jovens que vêm ao voluntariado. Eles fazem o registro. Quem faz o registro? Os pais, porque eles ainda não têm maioridade. Eu não consigo me convencer em instituir um sistema de registro, porque o sistema de registro também não vai resolver os problemas. O que nós queremos é um mecanismo que consegue lidar com todos os problemas, todas as questões. Eu ainda não consigo encontrar este mecanismo. E por isso eu agradeço que venham mais opiniões. E depois vou agora convidar o senhor diretor para ajudar-me a explicar e ainda o senhor deputado Kukam Fai sobre o fumo. Também o diretor Kuhn vai responder. Muito obrigado, secretária. Caros colegas e deputados, quanto à questão levantada pelo Sr. KK, as escolas de menor envergadura, nós temos atribuído especial atenção, para além dos subsídios, para aquelas escolas. Nós temos financiamento para eles. E quanto referiu para que os alunos, mais alunos venham estudar Macau, agora segundo a lei, não podem, se não podem ter um visto que permite a permanência de 90 dias, não podem estudar cá. Hong Kong já liberalizou, há pouco foi referido a política de regresso de talentos, quando
essas pessoas chegam a Macau, esses estudantes chegam a Macau, temos medidas facilitadoras para que possam previamente escolher e encontrar a escola e para a sua adaptação quando chegarem cá a Macau. Quanto ao Departamento Mindphone, que preocupa com a menor taxa de inscrição ou de ingresso em determinadas escolas dos estudantes, nós também, junto dessas escolas, temos deslocado outras regiões para fazer a promoção dessa escola. E quanto aos cursos de treino e de formação, se podem ser aumentado o número, sim. E também temos elaborado guias orientadoras para os pais que precisam de pôr os filhos na terapia de fala e também por meio de videoconferência para proporcionar esses treinos, essas terapias, para mitigar os problemas da escassez de recursos em Macau. E quanto às outras questões de outros deputados sobre o Museu Centro de Ciência e as visitas, tudo, aqui esta parte, o número de recursos humanos vai ser aumentado atendendo às circunstâncias. Quanto a outra questão que referiu que está ligado com os recursos públicos, aqui é um pouco complexo. A monitorização e fiscalização da Fundação de Educação vai ser melhorada. Quanto à educação proativa, já vimos que temos 7 escolas que colaboraram, assinaram 12 acordos com diversas 9 empresas para abrir cursos com suas características. Obrigado. 關於控煙嗰度啦，咁我哋而家 Quanto ao controle do tabagismo, e todos os recintos descobertos estão proibidos de fumar. E, portanto, a instituição também pode marcar um espaço para fumo. Pois isto também já envolve diferentes instituições. Portanto, 3 a 3 anos nós temos um relatório de visão. Para o ano temos um relatório sobre o controle do tabagismo. Obrigado. 10分鐘。 Vamos agora fazer um intervalo de 10 minutos.